Especial no Contexto Metrópolis, muito rapidinho para você que nos assiste aqui na Fast TV, e a gente já volta com muito mais informação para você. Aqui no YouTube a gente continua falando de notícias, só que dessa vez do Supremo Tribunal Federal, porque o ministro Edson Fachin recebe hoje a primeira-dama Janja da Silva para discutir medidas de combate à violência contra a mulher. A reunião foi solicitada pela própria Janja. Durante o encontro, Fachin deve apresentar as estratégias do Judiciário dentro do Pacto dos Três Poderes contra o feminicídio. Um dos principais temas será a aplicação de uma decisão recente do Supremo que ampliou a proteção prevista na Lei Maria da Penha. Com a medida, as medidas protetivas de urgência podem ser aplicadas também em situações que não estejam restritas ao ambiente doméstico. Fachin também deve apresentar 5 ações prioritárias para aumentar a proteção em mulheres em situação de risco. Entre elas estão a aceleração da concessão e do cumprimento das medidas protetivas, a criação de um padrão nacional para acompanhar esses casos e a integração de dados entre tribunais e forças de segurança. A proposta também prevê uma atuação mais coordenada entre justiça, segurança pública e a rede de proteção, além da redução do tempo entre identificação de uma situação de risco e a resposta do Estado contra o agressor. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. A violência contra a mulher é sempre um assunto que eu gosto de tratar aqui no Contexto Metrópolis. A gente ainda não teve a oportunidade de falar sobre essa decisão do Supremo, porque agora não precisa ser marido, não precisa ser namorado, não precisa ser companheiro ou ex-companheiro. Tiver aí nesse âmbito da violência contra a mulher, vai sim ser indiciado, vai sim ser investigado. E você, mulher que está nos assistindo, denuncie, porque isso pode levar à pior das situações, as mais extremas, que é o feminicídio. E a gente está vendo um grande crescimento do feminicídio aqui no Brasil e não é à toa que o assunto precisa sim ser conversado e resolvido entre todos os âmbitos dos organismos que resolvem o nosso país: judiciário, legislativo, executivo, polícia, estados, governo, né? Lembrando que quem trata de segurança pública são os governadores. Então, muito importante também ficar de olho no governador que você vai eleger, se já tem uma proposta também de segurança pública específica para nós, para vocês, mulheres. Mas essa do Supremo Tribunal Federal também já foi uma ótima decisão que ajuda e muito a denúncia das mulheres. Eu quero ouvir o Mano sobre isso, assunto que deve sim continuar a ser tratado durante essa campanha de 2026. Com certeza, Neila, esse é um tema muito importante. Infelizmente, a gente vem colecionando números muito negativos no que diz respeito aos índices de violência contra a mulher. Por isso mesmo, a gente precisa construir um esforço coordenado do poder público, do Estado brasileiro, para dar uma resposta efetiva a essa população. E eu diria que vai além do esforço judicial propriamente. A gente precisa também de um esforço para dar efetividade à política de segurança da vítima, porque há um índice muito importante de mulheres que já são alvo de medida protetiva, ou seja, os seus agressores já passaram pelo processo judicial, já teve um juiz que disse que aquele agressor representava um risco para aquela mulher, e mesmo assim o Estado segue sem a capacidade de assegurar a proteção dessa mulher. E ela, muitas vezes, acaba sendo vítima de feminicídio. Por quê? Porque não temos um plano integrado, coordenado e efetivo para o cumprimento das medidas protetivas. Ou seja, não basta um pedaço de papel dizendo que aquele homem não pode se aproximar daquela mulher sob o risco da ocorrência da violência. É preciso ter um monitoramento efetivo, como, por exemplo, o uso da tornozeleira eletrônica. Mas veja, também não adianta ter a tornozeleira sem o monitoramento de uma equipe que está checando por georreferenciamento onde está aquele homem agressor em relação à distância da mulher potencial vítima daquele homem, para que no momento em que há
o risco de descumprimento, ou seja, o homem está se aproximando do raio de distância que a medida protetiva manda que ele fique fora, o Estado precisa agir de forma imediata para garantir a segurança daquela mulher. Então, há um esforço aí que precisa ser coordenado pelo Poder Executivo nos diferentes estados, né? Porque isso passaria por medidas que geralmente estão sob a alçada dos governos estaduais, mas que precisam de um esforço coordenado a nível nacional, entre outras questões, para garantir o financiamento desse tipo de monitoramento que, infelizmente, anda bastante precário na nossa política pública na ponta. Muito bem, meninos. Nosso tempo acabou.